Boa noite, pessoal. Bem-vindos à primeira live literária de 2020. Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Me avisem, por favor, como é que estão as coisas para eu dar início aqui para a gente conversar nessa primeira live literária do ano. Boa noite, Bruna. Boa noite, Jamie. Que saudade. Salve, Nemércio. Boa noite. Boa noite, Natália. Muito bem. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Avisem aí para mim, por favor, se tiver tudo ok. Sandra, boa noite. Muito bem, ótimo. Vamos lá. Nós vamos falar hoje desse livrinho aqui. Deixa eu escrever aqui para a gente não ter o risco de ficar durante a live as pessoas perguntando sem saber. O título do livro é este, O Visconde... Ops, escrevi errado. Está tudo ok, né, Jane? Obrigado, Lucena. Espera aí. Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. Lá vai. Ok, deixa eu só fixar esse comentário. Pronto. Muito bem, pessoal. Boa noite. Espero que todos tenham passado bem aí as últimas semanas. Estou acabando de chegar de viagem. Tem pouco mais de uma hora que eu cheguei de viagem. E aí, boa noite, mãe. Boa noite, todo mundo. Então vamos lá. O livro que eu vou ler, que eu vou trabalhar com vocês, é esse livrinho aqui. Essa edição é uma edição de bolso da Companhia das Letras. Há outras edições, há uma edição que não é de bolso. Inclusive a Companhia das Letras publicou uma série de obras do Ítalo Calvino. Não sei dizer para vocês se é a obra completa, mas a Companhia das Letras tem aí uma quantidade bastante significativa de obras do Ítalo Calvino, uma das quais, inclusive, em breve eu farei uma live sobre ela, que é uma obra que eu gosto muito, que se chama As Cidades Invisíveis. Mas hoje nós vamos falar deste aqui, O Visconde Partido ao Meio. Antes, deixa eu apresentar para vocês muito brevemente, eu não vou gastar muito tempo da nossa live falando sobre isso, porque eu pretendo que as lives literárias sejam mais encurtadas, para que a gente tenha aí a oportunidade de alcançar mais gente, tá? Então vamos lá. O Ítalo Calvino é um escritor italiano. Ele nasceu, porém, em Cuba, na cidade de Santiago de Las Vegas, em Cuba, no ano de 1923, no dia 15 de outubro de 1923. Os pais são cientistas, a mãe era uma professora, não me lembro bem de que área, o pai era um engenheiro agrônomo, professor universitário também. Primeiro a família se mudou para o México, onde o pai trabalhava como engenheiro agrônomo, e acaba se transferindo a família, os pais de Ítalo Calvino acabam se transferindo para Cuba, onde o pai começou a dar aula. Porém, eles já, quando chegam a Cuba, já tinham interesse, já vinham pensando no interesse de voltar para a Itália. Como a mãe estava grávida, eles esperam nascer o filho, e tão logo o filho nasce, eles se organizam para a mudança. Só não se mudam imediatamente porque Ítalo Calvino ainda era muito pequeno, então eles decidem se mudar 2 anos depois, um pouco menos de 2 anos depois, no ano de 1925, e se fixam na cidade de... esqueci agora, se fixam em Sanremo, na Itália, tá? Sanremo é onde o Ítalo Calvino passou a infância e a adolescência praticamente inteira, tá? Ele só se mudou de Sanremo quando ele foi estudar na Universidade de Torino, onde o pai era professor de agronomia, mas ele foi fazer justamente letras na formação que ele obteve no período correto, nada de novo. Nada de diferente. Tem um dado apenas que eu queria só chamar a atenção, assim, são dois textos fora do Visconde Partido ao Meio que eu queria apresentar para vocês, que falam um pouco do Ítalo Calvino e que mostram um pouco o temperamento dele. Eu não quero entrar em muitos elementos,
O primeiro dado que acho que é importante é uma entrevista que o Ítalo Calvino deu já no final da vida. Ele morre em 1985, no dia 6 de setembro de 1985. Um pouco antes dele falecer, ele dá uma entrevista. Nessa entrevista, o entrevistador pergunta para ele os seus dados biográficos, e ele então dá uma resposta muito interessante e que revela um pouco a natureza do pensamento do Ítalo Calvino, que ele diz: olha, eu sou daqueles que ainda acreditam que de um autor só se contam as suas obras, por isso eu nunca dou meus dados biográficos, ou quando os dou falsos. Eu nunca lhe direi a verdade. Esteja seguro disso. Essa foi a resposta que ele deu para o entrevistador sobre a sua biografia. É interessante porque não é que se trata de uma pessoa que mentia sobre a sua própria história, mas certamente isso revela um pouco, né, de uma característica que acho que é interessante. Acaba que as obras do Ítalo Calvino são obras que falam muito de si, né? E para aqueles que estudam um pouco a obra dele, sabem muito bem que vira e mexe ele coloca, né, em alguns personagens características, seja da história dele, seja da família dele. Ele fazia muito tinha muito esse eu não vou chamar de cuidado, né, mas ele tinha muito essa característica na obra dele. Um outro trecho, e aqui fala bastante de uma circunstância que o Ítalo Calvino viveu, e viveu muito de perto, e isso deixou uma marca muito importante na sua atuação na vida, foi o fato de que o Ítalo Calvino, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele não teve um envolvimento direto na Segunda Guerra Mundial como soldado ou coisa do gênero, mas a Segunda Guerra Mundial deixou uma marca muito importante no Ítalo Calvino. Tanto que tem uma poesia dele que se chama Para Além da Ponte, uma poesia muito curtinha. Eu fiz uma tradução rápida aqui, peço desculpas se tiver se não tiver perfeita, mas só para vocês entenderem uma coisa importante. Nesse período ele vivia ainda em Sanremo, e aí ele diz o seguinte: tínhamos 20 anos além da ponte que estava nas mãos inimigas. Víamos a outra margem, a vida. Todo o bem do mundo para além da ponte. Todo o mal tínhamos diante de nós. Todo o bem tínhamos no coração. Aos 20 anos, a vida estava além da ponte. Além do fogo começa o amor. Isso fala bastante, quer dizer, de como a Segunda Guerra Mundial teve um impacto sobre o Ítalo Calvino, um impacto que, para além do evento propriamente dito, soma-se a ele também as características da própria família. A família do Ítalo Calvino era uma família de cientistas, os pais dele eram cientistas, não vou dizer que eles eram ateus, mas eram pessoas agnósticas, não faziam experiência religiosa alguma. O próprio Ítalo Calvino não fez absolutamente nenhuma experiência religiosa, e os pais eles eram profundamente anticlericais. Já o Ítalo Calvino, ele se descrevia como sendo um anticonformista, e que, no entanto, dizia muito abertamente que era tolerante às experiências religiosas. Ele se dizia, na verdade, não anticlerical. Tá? E, de fato, a gente vê mesmo, né, na obra do Ítalo Calvino um respeito, né, para além da crítica que ele evidentemente faz, mas muito por conta das características mesmo do seu envolvimento político. Ele se envolveu com o Partido Socialista Italiano e viveu a vida inteira, praticamente toda, muito empenhado politicamente na Itália, no enfrentamento do fascismo e tudo que surgiu a partir de então. Bem, o livro que nós vamos trabalhar aqui é um livro já da maturidade, do período da maturidade do Ítalo Calvino, que é um livro do ano de 1952, quando foi Il Visconte di Mezzato, que é o título em italiano. Ele é de 1952. Bom, essa é uma apresentação breve, teriam outras tantas coisas aqui para falar do Ítalo Calvino, não quero chegar nessas precisões aqui não, eu quero ir direto ao livro, é mais para vocês terem um pouco uma ideia do autor e a gente, a partir daí, entender também as características da obra, aquilo que, sobretudo, eu gostaria de apresentar para vocês do Visconde Partido ao Meio. A história do Visconde Partido ao Meio
O próprio Ítalo Calvino diz, num texto que ele escreve bem mais tarde, é um texto de 1983, do dia 11 de maio de 1983, ele escreve um texto sobre Il Visconte di Mezzato, e nesse texto ele explica, né, como o texto havia sido pensado, como o livro havia sido pensado como um divertimento. Ele entendia que a obra literária deveria ser alguma coisa para o divertimento do leitor. Então ele faz um texto que tem mesmo a característica de ser divertido, né, de ser, sobretudo, um texto agradável de se ler. É um texto curto, muito curto, um texto que seguramente, essa versão de bolso tem 90 páginas, certamente qualquer um de vocês aí faz uma leitura muito rápida dele. Eu não quero entrar em muitos detalhes do livro, eu queria pegar alguns trechos interessantes, sobretudo focando num aspecto, tá? Um aspecto que para mim é bastante interessante, tem que ver inclusive com um tema que eu venho enfrentando, comecei a enfrentá-lo no final do ano passado, nas lives da quarta-feira, que é o tema da maturidade. E em alguma medida este texto fala, né, da maturidade. Vamos lá, o Visconde do texto é o Visconde Medardo deixa eu só pegar o nome dele direitinho, porque Medardo di Terralba, tá? Ele começa o livro, né, ele sendo um jovem, e ele resolve se envolver de perto com uma guerra que estava acontecendo entre cristãos e muçulmanos, tá? Então, o primeiro capítulo do livro conta um pouco isto, né, da decisão do Visconde Medardo di Terralba de ingressar na linha de frente para enfrentar o inimigo muçulmano. Sai ele e um cavalariço chamado Curzio. Os dois vão a caminho do campo de guerra, né, do campo de batalha, e no meio do caminho ele começa um diálogo com o seu cavalariço, né, o seu escudeiro, um diálogo que é interessante. Eu vou pegar um trechinho aqui, só porque tem um detalhe, tem uma série de símbolos muito interessantes. Eu não quero entrar nos símbolos, que depois eu queria deixar também para vocês aí algumas coisas interessantes, porque ele começa falando sobre a impressão que causou ao Visconde ao caminhar para o campo de batalha e ver que bandos de cegonhas se dirigiam para o campo de batalha. As cegonhas, sabe-se, são animais que têm são símbolos, sobretudo de bom augúrio, né? Sempre tiveram um significado de bom augúrio, além do significado de fertilidade, que todo mundo normalmente já conhece. E é interessante falar disso porque a conversa que gira entre os dois, eu falo isso brevemente porque aqui é um detalhe significativo. É interessante porque na conversa que tem entre os dois, o escudeiro Curzio é perguntado pelo Visconde por que as cegonhas estão se dirigindo ao campo de batalha, e o Curzio diz: não, isso é um sinal de bom augúrio, e isso pode ser um bom sinal para nós, né, que a gente pode vencer essa guerra. No entanto, o que o Curzio continua na conversa dizendo é que as cegonhas haviam mudado os seus hábitos alimentares, porque os corvos, os abutres, haviam morrido durante a peste negra, porque ao comer as carcaças das pessoas mortas durante a peste negra, também os corvos e os abutres acabavam sendo acometidos da peste e morriam. E as cegonhas começaram então a assumir o mesmo tipo de comportamento dos abutres e dos corvos, ou seja, comendo carne humana, restos de carne humana, carniça e coisa do gênero. E aí o Visconde fica, mas que estranho, né? Porque se é sinal de bom augúrio, né, elas estão lá fazendo isso, não me parece um muito bom augúrio. E aí tem toda a descrição que ele faz, né, do que ele vai vendo nesse caminho que ele percorre até o campo de batalha, vendo corpos, os corpos das pessoas que morreram pela peste negra, os corpos dos corvos e dos abutres. Depois ele vai vendo os corpos também, os restos dos corpos dos cristãos e dos muçulmanos mortos no campo de batalha. E aí tem um trechinho muito anterior a tudo isso aqui, só quis
apresentar rapidamente o capítulo 1 para vocês, mas tem um trechinho logo no início que é muito interessante, que fala da posição do Visconde de Terralba, o Visconde Medardo, quando ele vai para a guerra. E diz assim, um detalhe importante, quem é o narrador do texto é um sobrinho do Visconde de Terralba, tá? E esse sobrinho, então, que está contando toda a história. Então, ele é a pessoa que descreve toda a história do Visconde partido ao meio. Diz assim, meu tio se achava, então, na primeira juventude, a idade em que os sentimentos se misturam todos num ímpeto confuso, ainda não separados em bem e mal. A idade em que cada experiência nova, também macabra e desumana, é toda trepidante e efervescente de amor pela vida. Então vejam, eu quis ler isso aqui porque é muito significativo, porque eu tenho um trechinho lá no final que eu vou ler para vocês, que amarra todo esse contexto e que traz à tona a ideia de maturidade a que eu me referia logo no iniciozinho da nossa conversa. Que ele fala que o Visconde era naquele momento na primeira juventude, no momento da sua vida, portanto, em que os sentimentos se confundiam, em que, em alguma medida, ele era profundamente determinado pelos seus sentimentos. A ideia de bem e mal, né, o Ítalo Calvino não está definindo o bem e o mal como sentimentos, mas, em alguma medida, dá a gente a entender que esta confusão, dos sentimentos que se misturam num ímpeto confuso, não separando sentimentos bons de sentimentos maus, não separando o bem do mal, é algo que poderia se dizer como uma característica fundamental dessa primeira juventude, portanto, de uma certa imaturidade. Um processo que a gente vai vendo, vai assistindo aí, se levando por todo o trecho, por todo o texto, até o último capítulo, né? Toda essa confusão de sentimentos, ela vai permanecer. O primeiro capítulo termina com um trechinho que é muito bacana e que eu queria trazer isso para vocês também, porque ajuda a entender também um pouquinho melhor, né? Quer dizer, o que foi surgindo dentro do Visconde de Terralba na medida em que ele foi se aproximando do campo de batalha. Estendia o olhar, diz, no finalzinho do primeiro capítulo, até o limite do horizonte noturno, onde sabia que se localizava o campo dos inimigos. E com os braços cruzados, apertava as costas com as mãos, contente por ter certeza, ao mesmo tempo, de realidades longínquas e diferentes e da própria presença no meio delas. Sentia o sangue daquela guerra cruel, disseminado por 1000 córregos sobre a terra, chegar até a ele, e se deixava tocar sem experimentar raiva nem piedade. Bom, mais uma vez, a ideia dos sentimentos que se misturam e de como a própria experiência do real para ele, se confundia, em alguma medida, com a sua presença no meio do real. Ele não lê o real propriamente a partir do que ele vê. Ele lê o real a partir justamente deste ímpeto de sentimento que ele carrega. Bom, vamos seguindo. O capítulo 2 é a chegada dele no campo de batalha, quando acontece, se não me engano, acontece de fato, a batalha, ele se envolve então na guerra de um jeito muito destemperado, digamos assim, e num determinado momento do capítulo 2, ele resolve enfrentar de peito aberto o inimigo, e nesse enfrentar de peito aberto o inimigo, o fogo inimigo atinge em cheio no peito dele, um balaço de canhão o atinge em cheio no peito. E assim termina o capítulo 2, na verdade termina com as pessoas passando no campo de batalha, recolhendo os corpos, aqueles corpos que deveriam ser enterrados e aqueles que deveriam ir para o hospital de campanha para tentar alguma experiência de cura, e aí eles encontram o corpo do Visconde de Terralba e o encontram partido ao meio, literalmente, partido no meio, pedaços do corpo, segundo eles achavam que eram pedaços do corpo da outra metade espalhados. Eles resolvem levar aquela metade que estava inteira, levam para o hospital de campanha e ali eles começam então um processo de cura, do Visconde partido ao meio.
capítulo 3 começa com a espera dos seus, né? Então descreve como as pessoas que ficaram em Terralba esperavam cotidianamente o retorno do Visconde. E aí tem um trechinho curtinho, né, que é muito bacana, porque as pessoas iam para a beira-mar, né, esperar o navio, algum navio que chegasse, justamente esperando notícias, né, do Visconde. E aí tem um trecho curto que é muito bonito, porque fala algo que eu acho que diz respeito bastante, lembrando sempre daquilo que eu esqueci de chamar a atenção logo no início dessa live, e que é um dos objetivos fundamentais dessa live, que é justamente da gente aprender formar um imaginário adequado, de maneira que permita a gente a entender também os nossos sofrimentos, entender também, né, a forma como a gente está lançado na vida. E aí tem um trecho que é muito bacana porque fala da esperança, né? E diz assim: a cada navio que se avistava então, dizia-se: este é mestre Medardo que volta. Não porque estivéssemos impacientes de que regressasse, mas para ter alguma coisa que esperar. Quer dizer, essa é uma característica, uma característica interessante para a gente aprender a identificar na gente. Muitas vezes, né, eu dizia em outras lives, né, em outras ocasiões, lives que eu fiz com outros colegas e tudo mais, de como a experiência, né, da esperança é uma experiência muito constitutiva na gente. A gente precisa esperar, né? Esperar é uma marca da gente. Quer dizer, a gente às vezes confunde a esperança com uma certa impaciência. E aqui está se dizendo justamente isso, né? Que eles esperavam os navios chegarem, cada navio que chegava, né, que eles avistavam, eles diziam: é mestre Medardo que está chegando, né? E não porque eles estivessem impacientes, mas porque eles precisavam esperar alguma coisa. Esse é o capítulo 3, né? Que fala dessa espera até o dia em que finalmente o Visconde chega e causa uma terrível impressão em todos, porque justamente chega um Visconde partido ao meio, literalmente partido ao meio, o lado direito, né, do Visconde, não, o lado esquerdo do Visconde. Agora eu não me lembro mais se era o lado direito ou o lado esquerdo, caramba. Daqui a pouco eu descubro se era o lado direito ou o lado esquerdo, se alguém se lembrar aí pode me falar. Então chega a metade, né, eu acho que era o lado direito mesmo, o lado direito do Visconde. E ele entra na casa e vai direto para os seus aposentos e lá permanece. A sequência me digam por favor se retornou. Mais pessoas me falaram que travou. Como tudo travou aqui para mim, eu não tenho certeza se todo mundo voltou. Tá falhando para todo mundo, pessoal? E tá todo mundo indo embora. Voltou, Fê? Agora tudo bem? Tudo ok de novo? Ok, então vamos seguir. Eu estava dizendo que tem um detalhe desse capítulo 3, e que é importante só para vocês entenderem, que como se manifesta a maldade do Visconde, é que um dia o pai dele, que desde que o Visconde havia se deslocado para a guerra, havia então resolvido se estabelecer dentro de um viveiro de pássaros dentro do palácio do Visconde, criando pássaros. O pai dele então, como uma espécie de boas-vindas para o filho, havia treinado durante o tempo que o filho esteve fora, havia treinado um pássaro para poder dar as boas-vindas para o filho. E ele então envia esse pássaro para a janela do filho dele, e o filho dele então parte, né, esse pássaro no meio e joga, né, a metade do pássaro na porta do viveiro onde o pai morava, e o pai então começa a sofrer, né, muito por isso, e acaba vindo a óbito e morre, né? Então, na sequência disso aqui, depois, né, o capítulo 4 fala justamente desse período depois da morte do pai, como então as características do Visconde começam a se tornar cada vez mais evidentes, como essa maldade do Visconde começa a se tornar cada vez mais evidente. Bom, eu vou falar agora só eu vou ver só se eu pego deste pedacinho. Vou pegar daqui em diante porque tem um personagem que aparece no capítulo 5 e que é um personagem muito interessante, que é um médico, o Dr. Trelawney, que é um médico inglês
que passara toda a sua vida dentro de um navio. Esse navio havia aportado nas terras do Visconde de Terralba, e não sei muito bem, não me lembro muito bem do que aconteceu. Esse médico acaba sendo acolhido pela família do Visconde. Ele passa a morar nas terras do Visconde de Terralba, e atuando ali. Só que ele é um médico que passou a vida inteira dentro de um navio. Um médico que passou a vida inteira dentro de um navio julgando 21. É um jogo de cartas, passou a vida inteira dentro do navio jogando 21, não fazia nada, absolutamente nada, além de jogar 21. Então, quando ele é acolhido nas terras do Visconde, ele é acolhido como médico, né? E o que ele começa a mostrar ao longo do tempo é que ele, na verdade, não era um muito bom médico, né? Ele gostava, na verdade, de cuidar cuidava dos cogumelos, cuidava das coisas da natureza, não cuidava das pessoas, né? E havia nas terras do Visconde, ou próximo das terras do Visconde, uma colônia de leprosos. Entre esses leprosos, né, nessa colônia ficava no Prado do Cogumelo. Entre esses leprosos havia um leproso chamado Galateu. E esse leproso, ele sistematicamente ele saía tocando uma flauta que ele havia inventado para recolher comida, né, para pedir esmola, recolher comida. Então ele saía tocando, isso aí as pessoas deixavam a comida nas janelas, nas portas, entravam, trancavam as portas, porque tinham medo de olhar para ele, porque segundo as crenças dali, se eles olhassem para o leproso, eles já ficariam com lepra. Então eles faziam, né, esse esquema. E acontece então, né, um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, que é justamente um momento em que, numa determinada passagem da história, que o Visconde solicita, né, ao médico, ao Dr. Trelawney, que vá cuidar, né, de uma pessoa que estava doente, né, doente de lepra, né. E aí diz o seguinte: no fundo, não sei por que insistíamos em considerá-lo um médico. Pelos animais, em especial os menores, pelas pedras, pelos fenômenos naturais, se interessava muito, mas os seres humanos e as suas doenças o enchiam de repugnância e desânimo. Tinha aversão a sangue, só tocava os doentes com as pontas dos dedos e, diante dos casos graves, tapava o nariz com um lenço de seda molhado em vinagre. Pudico como uma donzela, enrubescia ao ver um corpo nu, e se fosse uma mulher, ele mantinha os olhos baixos e gaguejava. Mulheres, em suas longas viagens pelo oceano, parece que nunca havia conhecido. Por sorte, nessa época, entre nós, os partos eram trabalhos para parteiras e não para médicos. Caso contrário, quem sabe como ele enfrentaria a tarefa. Essa, né, característica do Dr. Trelawney é uma característica que o próprio Ítalo Calvino chama a atenção, porque ele vai apresentando alguns personagens. Eu queria falar sobre eles rapidamente aqui, não vou me deter sobre eles muito longamente, porque eu quero falar sobre a questão da maturidade. Ele vai apresentando alguns personagens, né, que o personagem fundamental é o Visconde, como eu já disse para vocês, que o segundo, o próprio Ítalo Calvino, ele pensou nesse personagem a partir de um interesse crítico que ele tinha, né? Então ele tinha em mente uma crítica que ele queria fazer a um certo tipo de personagens da vida real. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Tem os leprosos, né? Em especial o Galateu, que é um personagem fundamental. Tem o Dr. Trelawney, tem um carpinteiro, que é o Pedro Prego, e os huguenotes, que na verdade, né, tem um personagem especial dos huguenotes que estão presentes no livro que eu queria chamar a atenção. Os leprosos, segundo o Ítalo Calvino, ele queria, na verdade, chamar a atenção para aqueles que ele chama de artistas decadentes, porque estes leprosos, eles viviam disso, eles faziam arte, né? Eles faziam sobretudo música, eles mesmos criavam seus instrumentos musicais e faziam músicas que na verdade eram grandes ruídos, né? Mais do que tudo era isso, e viviam a vida no meio dessa
eles cultivavam uvas e faziam um vinho, né? Um vinho. Eles viviam sempre bêbados, né? Tocando música de mau gosto, era a vida deles. E segundo o Ítalo Calvino, o interesse dele era chamar a atenção, né? Para um tipo de personagem da vida real, que são esses artistas decadentes, esses artistas que fazem uma arte que na verdade não tem absolutamente significado algum. Já o Dr. Trelawney, ele fez pensando concretamente naquilo que ele chama de a ciência destacada da humanidade. Uma ciência que não tem nenhuma relação com a humanidade. Uma ciência que, portanto, ao invés de auxiliar a humanidade a se desenvolver, na verdade, mais atrapalha, digamos assim. É um belo chamado de atenção, né, para nós psicólogos, né? Sabendo que esta é uma live que, em especial, eu gostaria que interessasse aos psicólogos, né? É um chamado de atenção para a gente, né? Quantas vezes nós psicólogos não somos como o Dr. Trelawney, né? Nos ocupamos, né, de fenômenos naturais muito mais do que propriamente daquilo que a gente tem diante da gente, que é uma pessoa humana, né? A gente sente uma certa repugnância pela pessoa humana. Tanto que eu tive a oportunidade de falar aí em algumas das respostas que eu fiz nos stories, houve ocasiões que eu já ouvi, né, de colegas meus, né, de universidade, dizendo justamente que um psicólogo, para ser bom psicólogo, deveria fazer cara de alface, né, para os seus clientes. Então esse é um tipo de cientista, né, destacado da humanidade, um cientista que, portanto, não auxilia, não está na relação com a pessoa humana propriamente dita, aquela que sofre. Tá? Eu vou avançando, porque eu queria trazer para vocês agora já o aspecto, já passei do tempo que eu gostaria de dedicar à live. Eu queria falar rapidamente, deixa eu só pegar o trecho que eu separei aqui, rapidamente da questão da maturidade, do que vai acontecendo. Bom, eu vou descrevendo para vocês, ao longo do livro, né, esse Visconde, ele vai mostrando as suas características de maldade. Num determinado momento ele decide, né, se apaixonar, né? E ele diz o seguinte, tá aqui, eu quero ler esse trecho, que é um trecho muito impressionante. Deixa eu só ver se é esse mesmo. Exatamente. Antes dele resolver se apaixonar, né, ele diz o seguinte numa conversa que ele tem com o seu sobrinho: se você virar a metade de você mesmo, e lhe desejo isso, jovem, há de entender coisas além da inteligência comum dos cérebros inteiros. Terá perdido a metade de você e do mundo, mas a metade que resta será 1000 vezes mais profunda e preciosa. E você há de querer que tudo seja partido ao meio e talhado segundo a sua imagem, pois a beleza, sapiência e justiça existem só no que é composto de pedaços. Esta característica eu tive a oportunidade de falar uma vez para vocês, e eu acho que isso aqui chama a atenção para o aspecto que eu queria já levar lá para o finalzinho do livro, que é o aspecto acerca do qual, uma vez comentando um trecho do livro Eu e Tu, do Martin Buber, eu dizia para vocês que é uma coisa muito impressionante, que o Martin Buber diz uma coisa que é o seguinte: toda experiência de amor necessariamente é uma experiência que, quando se volta para o objeto inteiro. Enquanto que a experiência de ódio, ela é sempre parcial, ela é sempre partida, ela é sempre um pedaço. Quando a gente não se relaciona com o outro, na perspectiva do outro, como um tu, a gente se relaciona com o outro como uma coisa. E, portanto, a gente usa o outro. A gente não se relaciona com ele como uma pessoa. E, portanto, é muito natural que a gente se apegue a detalhes dessa coisa que se torna o outro. É sobre isso que o Visconde de Terralba, né, a metade má do Visconde de Terralba, está dizendo. Ele diz que esse estar profundamente voltado para a própria maldade faz com que ele queira dividir a humanidade. Quem não consegue viver o relacionamento segundo a perspectiva da totalidade, inevitavelmente se torna alguém incapaz
de uma experiência de amor real, concreta. Ou seja, uma experiência que se volta para o outro completo, para o outro inteiro, para o outro naquilo que ele carrega de integral, e não nos pedacinhos que chamam a atenção para bem ou para mal. Então, esta aqui é uma característica da imaturidade do Visconde de Terralba, que no fundo, pessoal, é aquela mesma experiência da primeira juventude a que se referia o sobrinho do Visconde logo no início do livro. A sequência aqui, eu dizia para vocês que ele decide se apaixonar. E aí eu vou ler esse trechinho aqui que é muito interessante também e que completa isso que eu acabei de ler para vocês, que é o capítulo 6. O Visconde disse consigo mesmo: acontece que entre os meus sentimentos intensos não tenho nada que corresponda, olhem isto, àquilo que os inteiros chamam de amor. E se para eles um sentimento tão idiota possui tanta importância, o que para mim poderá corresponder a isso, certamente será magnífico e terrível. Percebem que é exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Quer dizer, somente quem está inteiro pode experimentar o que é o amor. Ele, como é profundamente mau, ele decide se apaixonar, porque ele percebe que talvez seja possível levar essa experiência de amor, isso que ele está chamando de amor, até as últimas consequências da própria maldade. Tá? Isso aqui é algo que ele vai desenvolver longamente aqui, o Ítalo Calvino vai desenvolver longamente nesse capítulo, e assim segue o livro. Bom, num determinado momento, justamente na metade do livro, mais ou menos, aparece a metade boa do Visconde de Terralba. Depois de uma série de eventos aqui, não vou entrar nos detalhes desses eventos, mas aparece a metade boa. Essa metade boa se apresenta para as pessoas e, ao contrário do que poderia parecer, a metade boa, a metade esquerda do Visconde de Terralba, não é uma metade que as pessoas gostam, porque é tão insuportável quanto a metade má. São metades que carregam em si mesma, na verdade, uma parte apenas. Então, no fundo, a ideia de parte, a ideia de estar envolvido com a realidade segundo uma parte de si mesmo, é o sinal mais evidente disso, que aqui eu me referi no início da live como imaturidade. Seja que eu seja profundamente mal, somente mal, seja que eu seja profundamente bom e somente bom, há nisso algo de profundamente imaturo, há nisso algo de profundamente não correspondente à natureza humana, não adequado à integralidade da pessoa humana, à inteireza, àquilo a que ele se referia lá no capítulo 6, no início do capítulo 6, como sendo o próprio das pessoas inteiras. Só as pessoas inteiras são capazes de amar. Há então uma sequência de eventos envolvendo as duas metades que começam a aparecer, ora sim, ora não, entre os habitantes de Terralba, até que num determinado momento o Visconde mau se dá conta de que estava presente naquelas terras a metade boa, e ele decide então convocar a metade boa para um duelo, tá? E aí bom, vou pular isso aqui porque eu já queria chegar no finalzinho, porque a coisa que para mim é mais importante é justamente isso aqui. Bom, vou ler então, é o último trechinho mesmo, então eu vou ler a última parte para vocês verem a questão da maturidade, que eu gostaria mais de chamar a atenção para vocês, era justamente disso. Vou ler a partir daqui, é um trecho um pouco mais longo, mas que é muito interessante e eu acho que encerra bem a nossa conversa aqui. Vamos lá, eu começo daqui. O amanhecer tendia para o verde. No prado, os dois, e aqui a luta, o duelo já havia sido marcado e o duelo então vai começar. Os dois magros antagonistas, negros, estavam firmes com a espada em riste. O leproso, Galateu, soprou o chifre. Era o sinal. O céu vibrou feito uma membrana repuxada. Os esquilos nas tocas afundaram as garras no humus. As pegas, sem tirar a cabeça de sob as asas, arrancaram uma pena da axila provocando dores. E a boca da minhoca mordeu o próprio rabo. E a víbora se picou com os seus colmilhos.
e a vespa rompeu o ferrão na pedra, e cada coisa se voltava contra si mesma. A geada das poças se congelava, os líquens se petrificavam, e as pedras viravam líquen. A folha seca se fazia terra, e a goma espessa e dura matava as árvores sem piedade. Assim, o homem arrojava contra si mesmo, com ambas as mãos armadas de uma espada. Paro aqui para chegar lá no finalzinho, na parte talvez mais importante de nossa conversa. Por que eu quis ler esse trecho? Porque fala para nós aqui do início justamente do processo de amadurecimento. Essa luta do homem se arrojando contra si mesmo, do homem lutando contra si mesmo. Algo que os jesuítas, que eu tive, né, no meu doutorado, eu fui justamente estudar os jesuítas lá do século XVI e XVII, nos exercícios espirituais de Santo Inácio. O Santo Inácio chama, né, o título dos exercícios espirituais é mais ou menos assim: exercícios espirituais para vencer-se a si mesmo. Depois tem uma sequência, né? O título é bastante mais longo do que isso, mas a ideia é justamente essa, né? O vencer-se a si mesmo é o início do processo de amadurecimento. Há uma disputa, há um duelo, há um arrojar-se entre um homem contra si mesmo. Esse arrojar-se de um homem contra si mesmo vai até o ponto em que acontece isso aqui. Os dois se ferem e caem no chão, ambos, e o sangue começa a escorrer dos dois, e acontece então, lê-se então esse trecho aqui, e eu termino o livro com esse trecho que é que é impressionante como descrição. Agora, diz o Ítalo Calvino, jaziam revirados, e os sangues que já tinham sido um só voltavam a misturar-se pelo prado. Inteiramente tomado por essa visão horrenda, não havia prestado atenção em Trelawney, quando percebi que o doutor dava saltos de alegria com suas pernas de grilo, batendo palmas e gritando: "Está salvo! Está salvo! Agora deixem comigo!" Depois de meia hora, levamos de maca para o castelo um único ferido. O mesquinho e o bom estavam vendados estreitamente juntos. O doutor tivera o cuidado de combinar todas as vísceras e artérias de ambas as partes, e depois, com 1 quilômetro de curativos, os unira tão intimamente que parecia, mais que um ferido, um antigo morto embalsamado. Meu tio foi velado dias e noites entre a vida e a morte. Certa manhã, observando aquele rosto que uma linha vermelha atravessava da testa até o queixo, continuando depois pescoço abaixo, foi a ama Sebastiana quem disse: "Pronto, mexeu-se." De fato, os traços do rosto de meu tio estavam sendo percorridos por um frêmito, e o doutor chorou de alegria ao ver que passava de uma bochecha para outra. Por fim, Medardo abriu os olhos, os lábios. De início tinha a expressão transtornada. Um olho estava contraído e o outro suplicante. A testa enrugada e serena. Um canto da boca sorria e o outro rangia os dentes. Pouco a pouco foi ficando simétrico. O Dr. Trelawney disse: "Agora está curado." Vejam, aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe, aí eu termino na sequência, eu vou acabar mesmo, tá? É um detalhe impressionante porque o Dr. Trelawney, aquele que era o médico, justamente, né, que era a crítica que o Ítalo Calvino fazia aos cientistas que estão desligados da humanidade, foi justamente o Dr. Trelawney que foi o responsável por unir as metades e fazer o trabalho que vai culminar na integração do Visconde de Terralba, que vai culminar justamente na maturidade do Visconde de Terralba. Houve uma mudança no cientista. Nós, psicólogos, somos aqueles que deveriam justamente estar na relação com os seus clientes
com esta preocupação, a preocupação de unir o que antes aparece dissociado, né? Destacado um do outro. A nossa atuação tem que ter justamente esta preocupação. A preocupação de, no momento em que a gente assiste ao arrojar-se do homem contra si mesmo, a gente tem que estar preparado para depois, né, com todo um cuidado, um esmero, combinar todas as vísceras, todas as artérias de ambas as partes e curar. Né? E curar esta ferida, né, que se abre. A ferida de um homem que finalmente amadurece. E termino então com o último trecho que eu queria ler para vocês, e aí acaba essa nossa conversa. E aqui vocês vão ver que coisa bonita. Assim, meu tio Medardo, voltou a ser um homem inteiro, nem mal, nem bom, uma mistura de maldade e bondade, isto é, aparentemente igual ao que era antes de se partir ao meio, aparentemente, vejam, mas tinha a experiência de uma e de outra metade refundidas, por isso devia ser bem sábio. E aí eu termino aqui, não vou ler mais. Eu queria chamar a atenção só para esse detalhe final. Eu acabei avançando enormemente. Eu queria fazer uma live de meia hora. Da próxima eu juro que eu vou fazer de meia hora. Só queria terminar com isso aqui. A experiência da maturidade, ela vai certamente coincidir com essa capacidade de sabedoria do Visconde de Medardo. Uma sabedoria que a gente conquista não por força de uma leitura, não por força de um curso que eu faço, não por força, mas por força, sobretudo, de um enfrentamento que a gente tem, né, com a gente mesmo, um vencer-se a si mesmo, vencer as nossas más inclinações, vencer a nossa divisão, vencer esse ímpeto, né, de deixarmos nos levar exclusivamente pelos afetos, de usar os afetos como recurso para mensurar a nossa forma de estar no mundo. Né? A maturidade vai coincidir com o fato de que a gente experimenta tudo isso, porque não é que a gente tem que afastar de nós os sentimentos. A gente, na verdade, precisa integrar os sentimentos à nossa pessoa unitária, à nossa pessoa integrada. A gente não pode se esquecer que os sentimentos, eles ocupam um nível mediano, né, digamos assim, na nossa relação com o real. Os sentimentos não são o ponto de partida. Na verdade, o ponto de partida são os nossos sentidos. A gente bate o olho nas coisas e é atraído pela realidade. Uma atração que gera na gente um sentimento que gera na gente um desejo de conhecer. Ou seja, tem toda uma dinâmica que é muito importante que a gente estabeleça de forma integral outra vez. Isto é algo que caracteriza a maturidade e algo que nós, psicólogos, temos a necessidade e a obrigação de levar a termo de forma adequada. Sempre acompanhando, sempre dando a mão para os nossos clientes. E se a gente, tal como o Dr. Trelawney, teve uma formação que deixou para a gente um legado terrível de afastamento, de descuido da relação com o humano, a gente precisa recuperar isso aqui. Esta é a nossa tarefa. Eu falo particularmente disso, agora já no finalzinho, porque eu gostaria sobretudo de chamar a atenção para vocês, para aqueles que estão aqui que são psicólogos ou aqueles que são estudantes de psicologia, porque eu queria mais uma vez chamar a atenção para vocês para um projeto deste ano. Tá? Já na próxima semana eu vou lançar para vocês, já vou falar mais cuidadosamente para vocês sobre como vai ser o processo de seleção para os novos integrantes do grupo de supervisão. Eu tenho um grupo que já está funcionando há mais de 6 meses, vai fazer 6 meses na verdade, mentira, desde agosto do ano passado. A gente começou a funcionar efetivamente em agosto do ano passado, e esse grupo é um trabalho que eu pretendo que se estenda. Eu vou multiplicar grupos como esses de supervisão, inclusive vou multiplicar a possibilidade também, dando a possibilidade também para estudantes de psicologia.
As lives literárias, eu tenho sempre insistido nisso, desde que eu comecei a fazer as lives literárias, tem um foco especial voltado para os psicólogos. E algo dessa transformação do Dr. Trelawney, eu acredito concretamente que vai depender de muitos fatores, entre os quais uma formação do imaginário sólida, consistente, algo que eu chamo de uma atualização cultural consistente, e que certamente não só, né, as lives literárias, mas aquilo que eu venho promovendo aqui no meu perfil do Instagram, eu gostaria que também que chegasse em especial aos estudantes de psicologia, aos psicólogos, meus colegas terapeutas de trabalho, mas também os grupos de supervisão. Eu tive a oportunidade aí na semana passada de divulgar para vocês, de mostrar para vocês algumas das manifestações de supervisionando os meus, falando sobre a experiência desse período juntos, que a gente teve juntos aqui de supervisão. Foi um período intensíssimo em termos de produção, né, produção de conhecimento prático sobre o atendimento de clientes. Foi um período em que a gente teve a oportunidade de trocar, né, muita experiência, né, sobre a prática clínica. Foi um período em que eu tive a oportunidade de falar, de trazer para os supervisionandos conteúdo teórico importante, manejo, forma como a gente pode pensar, né, a estrutura do manejo, do atendimento dos clientes. Enfim, eu acredito muito que não só uma formação do imaginário sólida, uma atualização cultural, como o estar acompanhado por um grupo de psicólogos, todos preocupados com a mesma perspectiva, com a mesma, o mesmo interesse de aprofundamento, eu tenho certeza absoluta que isso aqui é para bem da maioria, né, para bem certamente dos psicólogos e para bem da maioria dos clientes desses psicólogos. Enfim, eu queria pedir para vocês para ficarem atentos, vou lembrar vocês isso ao longo dessa semana, como vai acontecer essa seleção. Fiquem tranquilos, vai ter um momento oportuno para eu trazer para vocês essas informações, mas sobretudo eu queria nessa live de hoje chamar a atenção, né, de vocês psicólogos para isso que vai acontecer em muito breve tempo. Não quero também, né, de jeito nenhum, com isso dizer que todos aqueles que não são psicólogos não tirarão muito bons proveitos dessas lives literárias, de todo o material que eu tenho trazido para vocês. Tenho absoluta certeza de que é bastante útil para todos vocês. É isso, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês aqui nessa primeiríssima live do ano, live literária do ano. Para aqueles que não conseguiram pegar a live do início, assistam-na depois. Eu vou logo terminar aqui, eu vou disponibilizar para vocês. O livro que nós trabalhamos foi esse, do Ítalo Calvino, O Visconde Partido ao Meio, está aí fixado no comentário. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez. Até a próxima. A gente se vê ao longo dessa semana em outras ocasiões. Amanhã a gente se vê numa live especial com o Tiago Amorim. Daqui a pouco eu vou divulgar para vocês também. Tchau, fiquem com Deus, boa semana, bom ano novo para todos vocês. Até a vista.